indicado para pular, está mal, rasga o outro. Ia sempre. Era para sair. Não, ia mas para sair. Quando um caí, a partir de uma casinha, depois fez outra e foi. Eles dispersavam os tapos todos, depois a média do pessoal que estava lá era quase. Era para meter uma moto que eu não conhecia ali aquela zona da estação. Por acaso hoje não ando onde Não, eu conhecia a zona da estação, não sabia como é que ela estava. É proibido. Não é, Mota? Tu conhecias a zona da estação, só sabias como é que ela estava. Como aqueles prédios. Oh, fiscal! Está tudo diferente. E não é muito Devagarinho. Tem que ser. Pronto, agarra aqui na máquina e agora dá rota. É só rodar que é para eu também ficar. Isto é filme. Pois dá, é. Eu carreguei aqui. Não carregues em nada, é só isso. Ah, isso aqui, ó. Olha que jeito. Olha a barriga. Olha a barriga daqui. Filma-lhe a barriga. O Fonseca. A barriga do Fonseca. Cada um está. Filmar a barriga do Mota. Para o Mota. Quero filmar a barriga da moto, a barriga de todos. Do moto não sei. Até aqui ligando com a barriga. Foi para fora, foi. O que é isso? Não tem som, está com som. Mas deixa lá. Malandro. Não metas para dentro, vai foder. Não mete, não. Não, Olá, já viste meter para fora, ó menino. Sabeis lá o dinheiro que custa para manter uma barriguinha. Agora é que é preciso. tantos anos. Pronto, já é que filma mais. Um sacrifício. Eu por acaso, quando saí do hospital, vim ilegal. Menos 10 quilos. Já aconteceu. Há 65 anos para ir, mas 64. Mas tinha casa lá em João. Deu tipo a João, quem vai... Isso era de um tio meu. Vai lá fora. É aqui que termina os fumadores? Então pronto, não vai ficar com o outro agora. Chega para cá, Rodrigo. Filma um bocadinho daí para aqui, pá. Filma um bocadinho daí para aqui. É rodar devagarinho, é só segurar que é para... É? Só segurar. Vai devagarinho que é para me apanhar também de mim. Não, poder de cima, eu pego. Olha, filma-nos aqui, Desculpa, mas vocês não reúnem as condições. O Antônio da Mota. Da Mota Fernandes. Para saber. Isso é fininho? Quero fazer ali, apanhar ali aquelas notas. Olha, não temos os meus quadros. E as notas. Eu já tenho cá Filma as notas aqui. Elas podem limpar o cu. Estou a filmar um pouquinho. Espera aí. O mais velho e o outro a seguir.
E a mulher também escola, mas ela não pode ir. Então eu chego à farmácia e digo assim, está a farmácia cheia, uma coisa cheia, faz favor. Dê-me um Viagra 50. E o gajo, caralho, vai lá um escala a correr, faz favor. O Rossi quer falar, está um bocado afónico. Está toda aí, acabar com o Rossi falar. Vai falar o Rossi. Mas era uma coisa, a opinião é o culpado. Não. Só um beijinho, não vai comer isso. Só um beijinho. Eu queria lembrar aqui um amigo nosso que já faleceu, qual foi muito amigo e fomos todos muito amigos. O Gil e o Rodrigues. O Rodrigues. Principalmente o Rodrigues. Que não falava que ele fazia. Eu quero explicar o que aconteceu na Suíça. Eu fui para lá 15 dias que não uma máquina para trabalhar alguma coisa. Cada contexto não pode ser. Sempre o mesmo. O Rodrigo chegou às vezes, mas ia só para nós tínhamos combinado para uma tonelada de nós e lá comprar 10 toneladas de dança na mata de lado, 71 mil, 100 mil toneladas. Mas enfim, Ao rodar até que sempre apanhar. Como é que eu trabalhava na cidade? só que o Rodrigues acabou-se de dinheiro. Nós estávamos num hotel, do Hotel Manuel Gonçalves, um hotel que até aquecimento tinha na sanita. Quer dizer, depois já ali sentado. Esse não tem aquecimento. E tinha que passar a puxar também para a garagem. Muito feliz. Manuel Gonçalves é que paga isto. E foi facílimo de resolver este problema, porque a surpresa que nós temos aqui é termos o Alberto Mário, o nome artístico Zatopek, a nossa presença, temos o Mota, pá, Que veio de França, que de propósito. Mas como é que a surpresa? Era uma surpresa anunciada, eu então resolvi elaborar uma surpresa não anunciada. E é essa que eu vou agora anunciar. E o que eu vou fazer é tentar seguir aquilo que o nosso amigo e colega Sabino, há 2 anos, me ensinou aqui. É que devemos fazer um discurso breve, com uma barriga cheia e falar em voz. E então vou apenas aludir, de uma maneira mais ou menos poética, àquilo que está aqui a passar. Vou-vos pedir desculpa porque eu, para a facilidade das coisas, resolvi, em vez de pôr aqui formação de serralheiro, pôr serralheiro mecânico. Ah, mas desculpai, mas porque serralheiro está lá, mas isto foi por serralheiro mecânico. Era assim designado o nosso curso. Recordar passagens desse tempo. Relembrar bons e maus bocados. Aludir a professores e a empregados. Longínquos vão os tempos dessa vida. E por mais que o tempo desvaneça, isto que nos ficou na cabeça, registado ficará sempre em primeiro o orgulho de ter sido serralheiro. Muito bem, muito bem, muito bem. Muito bem. Esta era a surpresa, mas ela não fica por aqui. Então, vou oferecer a cada um este poema para vocês porem onde vocês quiserem. Pá. Eu normalmente guardo estas coisas porque de uma maneira depois. Então, aquilo que eu queria dizer agora, pá, é uma coisa que, se eu não dissesse, eu ficava. Que é o seguinte.
Nós temos a felicidade de estar aqui todos. Este grupo que está aqui e outros não estarão por razões diversas. Mas também sabemos que houve colegas nossos que já se foram. Outros já foram, pá. Não podem estar aqui por esse motivo, sabe? Não, mas eu sou desculpado. Ok. Mas há um colega nosso, pá. Há um colega nosso que está no Reino Unido e que poderia estar aqui connosco. Mas não está porque está a passar o momento. É o nosso amigo e colega António Marques Pimenta. Eu pedia uma salva de palmas para o Pimenta. O António Marques Pimenta, que é irmão de Manuel, irmão de Carlitos, foi nosso colega de turma, teve a infelicidade de ter um AVC que o deixou numa cadeira de rodas. Ali as peças. Ora bem, eu também digo aqui que há aqui a disputa de um valioso troféu. Para que vocês não pensem que isto é balela, eu vou-lhes mostrar, está aqui o troféu. Não pelo seu valor monetário, mas pelo seu valor significado. Diz aqui, troféu arduamente conquistado no convívio do curso de Serralheiros em 2 de setembro de 2010. Portanto, este troféu não vai ser assim conseguido de mão beijada. Arduamente conquistado. Portanto, eu desafio os meus caros amigos e colegas de curso a empenharem arduamente na conquista deste troféu. Ok? Em que é que consiste a conquista deste troféu? Querer mais. Apenas em 2 coisas. 2 jogos. 2 jogos que por acaso temos aqui. Porque é sueca? Temos aqui condições porreiras para os fazer. Sueca? Sei lá uma vez por semana. Sim, sim, depois começa a transferir e tal, já nem mas se eu tivesse moto, isso é verdade. Eu sabia que era amigo dele. E vem, estava a ver lá, mas vem nesse festival, vi lá, vem com outra balinha. Chega a sombra do meu palito. E diz ele, pá, ainda bem que eu encontrei aqui, cara. Depois já estão com lá distante. Ainda bem que eu encontrei. Tanta gente boa. O é que não pediu? O quê? Pau do café? Lá se adiciona, gostei. Eu, numa ocasião, passei não. Apanhei um táxi. Uma espanhola. Foda-se. São os pinos do caminho. Olha, ó pessoal, desculpem. Olha, este parrapia, vamos para o Baixa Tolabá. Há sempre se logo chegares a casa e depois lá, amanhã pagas outra vez. Só se ela estivesse sentada no sofá eu tropeçar. Olha, senta-se lá na cadeira. Ainda não dou uma tolada do caralho. Senta-te lá na cadeira. Senta-te aí na cadeira, ainda dá. Ei, mas vai, porra. Senta-se lá, ó, Juca. Por falar disso, havia um gajo, uma vez, que foi aos jardins zoológicos e estava um puto numa casa, passando a mão na casa. Sei lá, o Rio está discussão. É que também se pode tomar cadela, não tem sua casa. Não tem. Não, sem acender a luz. E nisto o mulher acordou, acendeu a luz e disse: "Oh, filha da puta, já caíste outra vez na mão." Sou eu. Sabino. Então, vai lá. Eu vou escrever aqui Sabino. É só a bola.
Lá olhei. Até parecia um kiwi. O moto ainda ia fazer mais difícil, pá. O moto ainda vai fazer mais difícil, pá. A sentar naquela merda. Cai quase, A ver? cai quase. Mira, olha. Vai embora. Olha que trem melhor. Tem gente, pá. Tem gente. Outro candidato, outro candidato. Outro candidato. Elas já estão meias a cair, atenção que elas já estão meias a cair. Aí nos bancos, vai lá. Está muito. 4, 3, 2, 1. Está muito desfiado uma merda da outra. Aldra. Está quente. Sai sempre. Está quente. Não. Ó Monteiro. Não. Ó Monteiro. Tem que ser igual para todos. Onde é que vais? Olha que a coisa está fechada. Para que fique registado, o Rodrigues falhou as duas. Agora é o Fonseca. Caixa de ar assim. Exato. Caixa de ar está aqui. Apontar, disparar. Ai, ai, ai. Não vai fazer o seguinte, vai fazer uma rodada e depois vai fazer o seguinte. Não. Olha o passarinho. Ai ela, ai ela. Caixa de ar. Vai ser complicado. Bater este recorde não vai ser fácil. É preciso. Quero a bola. Bora. Tira. Duas. Não vai tirar assim, pá. Põe isso de maneira que não caia, ó Mota. Ó Pimenta, grava a maneira que nos lançam, que é para depois eliminar os gajos que lançam assim. Pois. Pipa. Uma. Levanta a alça. Mais alto. Levanta a alça. Já não acertas em nada. Ora, outro Pedro. Que eu não faço. Sentar gordinho, sentar. Este aqui é o derruba-me. Ai. Agora vou ser eu. Agora vai ser o Heitor. Agora até de costa tiro com aquilo abaixo. É. Cantas bem, mas não me alegras. Também tu. Viado. Eu tenho que pôr deste lado, porque é deste lado. Eles estão a falhar todos. Quase que acertava. Quanto tirei abaixo? Olha o Machado. Agora Machado. Olá, Machado. 3. Olha para o pé. Ah, pois é. Estás com os pés fora do risco. Não valeu, pá. Tira lá. Mostrou. Agora não acerta nenhuma. O limite é aqui, pá. Olha sacana. Eu ia dizer que se tu não acertares, se aceitavas o resultado. Afinal acertaste. Não, vou ter na mesa. Eu não vi. Não, vou ter na mesa. Agora é o Mota, sai daí, ó. Agora vem, não vem. Ai. Alto! Amandio! Já está, já pode. Não pode bater na mesa. Ei, ficou registado, sim senhora, no ato.
Eu não sabia que tinha um irmão tão... Vocês estão todos sorridentes porque ainda não viram eu a atirar. Eu estou a rir, mas também não serve. Eu não serve. Já sei que não serve. Agora que o Sabino não vê, cara. Espera aí, o Zatopec, Epa, pomba. Não ouvi nada. Quem é que falta? Faltou. E eu também. Outra vez? Eu não tirei. Não, desculpa. Aguenta aí. Falto eu. Não, vai puxar atrás a ver se eu estou aí. Olha o Fonseca, parece o dono do estabelecimento. Ai, ela. Ai, ela. É assim que eles começam, Mas puxar atrás a ver se eu estou aí. Vai embora. E caralho. Olha, estás a ver? Só foram 7. Olha. Ainda só uma pimenta. Perde a bola. Já sabes que não podes jogar outra vez. Só mais uma. A mesa do tranquilo. Não acertaste nenhuma. Só foi na mesa. Eu não percebo. Vocês juntam as galatinhas todas. Não, eu não junto nada. O Sabino está sempre a pôr as tuas Foi. 10 para ele. Ganhar é porque está viciado, porque ele é que trouxe o jogo. Exatamente. Isso é mais sério. Isso é mais sério. As bolas já me conhecem. Eu treino ao durante a semana. Olha para o outro. Também Que é isso? Então já foste. Exato. Olha, como não irás, tira mais aí. Eu sabia, não vai lá ver. Fica de uma vez, pronto, vai tudo de caras. Sabia também que não vai lá. 2. Três. 4. Sacana do Canário. E já perdeu a conta. Parece aqueles elétrodos que colam. Ele é sério, caralho. Opa, não tem. Até para o pico não tão, caralho. O seu pipi, que é o canário a cantar. 7 dúzias. 7 dúzias. Ela está no plástico, vai tocar, caralho. Mas olha que tem muita pinta. Isto é piada. É com Oito demais. O assistência do inimigo aqui. Agora é o Rodrigo. 8. Tu não sabes soldar. Obrigado, atenção. Ora bem, tu não sabes soldar. Estava desligado. Não sabes soldar. Elétrodos para isto, é que são aqueles que colam. 1, 2, 3. Faz. Pisca. É rápido. 4. 5, 6. 4 para o Rodrigo. Epá. Também te digo, havíamos de cronometrar o tempo. Espera aí, tu não fizeste já? Não. Não é preciso comentar o tempo. Isto está perfeitamente Os toques. Não vai lá das Agora é que eu vou fazer. Primeiro vai fazer agora, atenção. Agora, 1, 2, 3. Tá? Sem se rir. Estás a contar? Tá. Parece um papagaio. Então, filha da puta. Parece um papagaio. 4. Olha, ele devia. Parece aquela. Eu tenho aqui na reserva. Agora é o Amândio. 2. Tá, o gajo está sempre a seguir. Só vejo o goleiro. É isso. É mais tempo a tocar. 8. Sem 10. 8 para Olha o papagaio ali a bandar Quem contigo. vai ser agora? Sou eu, se calhar. Aí é Vai ser o Machado. o Monteiro. Monteiro já está agarrado no pau. É o Monteiro. Agora não se passa Monteiro.
Olha, ninguém se pode. Está ligado? Não, ainda não valeu. Ainda está inclinado. Dois. Anda para trás, pá. 3, 4. Só contra uma faz 9. Só contra uma tem noção. Está a tocar, sim, senhor. Não está nada. Já está viciado. Nem isso. Posso agora? Oh, vamos lá. Isto toca para um, não toca para o outro? Está quieto, está bem. Isso é para mim, esse. Toca para mim, não toca para ti. Toca e outra vez não Está toca. quieto, está quieto. Oito. Olha eu amarrar aqui. Oito, está quieto, está bem. Dois. Dois. Quer dizer, meio. Levanta os pés. Anda lá. Não toca. 2, Mas eu agora bati por causa de 3, 4. É o papagaio. Ele 4 com o papagaio. fez uma prova excelente. Tu devias pôr a mãozinha lá atrás, mas está bem. Aonde? Não, pode. Pode-se meter à frente. 3, 2, 4, 5, não. Olha o papagaio ali. 4, 5, Isto é só obesidade, pá. Vocês. 6, 9, 6. É só obesidade. Então, 6 toques com uma chave. aguenta aí, desculpa. Deixa-me filmar. Agora vai o pimenta. Agora vai o pimenta. Agora sou eu. Agora pimenta. Se eu ganhar o prémio, este aqui é o tal prémio, vai ser aqui. É, aqui o prémio. É prémio está ligado? Tá. Está aqui a fazer rec, é ligado, não é? Não, eu estou a dizer aqui. Ah. Não vale. Está quieto, não és. 2, Vem cá, bravo. 2. Já aprendeu. Eu já tinha treinado. 3, Tem alguma dificuldade? 4. Já subida. Quem quer que anda para imitar esta porra? É o papagaio ali. 4, pimenta fez 4, muito bem. Agora sou eu. Está empatado com alguém? Não. Contigo? Então peraí, desliga lá, não é? É carregar? Não, é ali no botãozinho, atrás do botão. Isso. Este está desafinado. Então agora no pau que eu vou ligar o aparelho. Estava todo. Já está, peraí, já vou ligar, pronto, já está. Também é. Já estás a... 2, 3, Estás com a meira 4, 5, 6. Olha que estas a filha. Outro a seguir. Não. Continua, pá. Liga. Que vergonha. Ilimitado. Estás outra vez. Espera aí, é o 8 horas, não é? Isto não pode ser que isto gira muito. Não é para tocar, portanto fica sempre quietinho. Pois, exato. Reclamar antes de estar a jogar. Isto Já está ligado, deixa de conversas. é para vocês verem. 2, 3, 4, 7, 4, 5, 5, 14, 16, 23. 5, 6, 6, 6, 8. Na descida 6, 7, 6, 5, 6. Foram 8. Agora está tudo Já está ligado? Ó Mota, podes utilizar as duas mãos. Com as duas mãos, pá. Faz com o meu modo. Acaba aí. Está quieto, pá. O Heitor desligou a buzina, pá. Vai-te lixar, pá. Está desligada, está. nada. Está desligada, está. Nada. Não, vocês estão a ouvir. Liga essa porcaria. Ó Mota, agarra com as duas mãos. É melhor? É melhor, poça. Chega a mão à frente, porra. E anda aqui. Uma, duas. Parece que nunca foste ao pó. 3, 4. 3, 4, 5, epa! Não sei contar. 6, 6, Não toca, não. 6, Agora não estou por trás de ti, pode estar à vontade, meu filho. Não faça nada. Piu! Isso é limpo. O gajo sobe bem. Isto é comida.
Foi na contracurva. 2. Está quieto, ó, mano. Ninguém está a tocar fora. Eu estou a olhar para eles, cara. Alda. Que agora nós vamos ver. Vai ser agora fora. Sabe que temos com música, em vez de ser pi. Olha, cuidado que a disputa está renhida. Lá embaixo. Funciona. Tá lá. Atenção. Começar. Atenção. Está a tremer. Olha o barreiro. Já toca. 1, 2, 3. Ui, tem vibração aí. Espera aí, cara. Também devia contar o tempo que se demora a fazer isso. Pois é. Eu estou a ouvir muito. Ó, piporreu. É muito fácil. Essa aqui é mais fácil. E a descer. Estava desligado. Devagarinho. Está de bem. Obrigado. Obrigado. Não, mas este já não vale, que ele já... Um, Não. 2, 3, 4. Pronto, desistiu. Vá. Então, peraí. Roteiro. Peraí, que o Moto agora pôs os olhos. O Moto agora é que pôs os olhos. Ok. Agora é que vai. Agora veio. Há bocado vinha uma linha aí, mas não tinha mais nada. Então pronto, vá lá. Há bocado não conseguia ver. Não, liga lá isso. Oh, Rodrigues, vai lá ver se está ligado. Agora não perturbem o jogador, o concorrente. Olha lá ver. Não, os contas ele meteu foi os auscultadores, não foi óculos, foi auscultadores. Está desligado aqui. Conta da figura que tu estás a fazer, moleque. Não, o Mota agora sim, agora acertaste. Epa, porra, zero! Vamos entregar o prémio ao Mota, um ato solene, vá lá. Merece discurso. Portanto, o Mota que se esforçou até o máximo e conseguiu fazer o percurso sem toques, merece o prémio indiscutivelmente. Palmas para o Mota. Um beijinho. Mota maior. Eu agora quero ver o prémio. Abre lá isso. Abre. Pode ser um rato. Pode ser um rato. Estão todos interessados. Pode ser voador, o filho da puta. Pode ser um rato. Que é mais certo. E lá se faz só para o balão. Já está muito embrulhado. Espera aí. O Mota ganhou. E quem é que foi o último? Eu. Foste tu? Ou eu. Eu também estou lá no caminho. É um pacote dentro de um pacote. Esse é dourado, cuidado. Era um pacote. Não deixes só teres aí um... Desconfio que vai ser um chiclete. Eu acho que é um pacote de pacotes. Vamos ver qual é o outro pacote a seguir. Tenho um rato. É para passar nos tomates, não é? Aí umas gominhas, que boa! E cor-de-rosa. E cor-de-rosa ainda por cima. Está muito comum. São caramelos de morango. Atenção! Só para levar para a frente. Não é. Para levar para a frente. Olha, se os puseres no frasco é como um colisto. Mota, guarda que também tem valor. Desliza que é uma maravilha. Obrigado. Mas foi merecedor. Gostei muito deste bocadinho. 5h30? Deve ser 4h30. Qual é o prémio que eu não vi?
du blanc, il y a du rouge, du saucisson. Et Gilou avec son petit accordéon. Vive les bouteilles et les copains et les chansons pour pouvoir écrire le premier couplet. On a fait des crêpes au Grand Marnier. Les crêpes étaient bonnes mais trop salées. On s'est forcé, on a tout bu et on n'a rien mangé pour faire la cuisine sans être bourré. Et cette fois y a pas de premier couplet. Pas se marrer et se mettre à chanter. Y a pas de vin, y a pas de pain s'il y a pas les copains. Allez, viens boire un petit coup à la maison. Y a du blanc, y a du rouge, du saucisson. Et Gilou avec son petit accordéon. Vive les bouteilles et les copains et les chansons. Allez, viens boire un petit coup à la maison. Y a du blanc, y a du rouge, du saucisson. Et Gilou avec son petit accordéon. Vive les bouteilles et les copains et les chansons. Nous on aime bien les chansons à boire. Mais ce qui nous rendit un peu d'espoir, c'est qu'on n'avait pas fini la poire. On s'est forcé, on a tout bu et on n'a rien mangé. On a tous fini complètement noirs. C'était pas la fin de nos déboires, car il fallait une suite à cette histoire. Y a pas de vin, y a pas de pain s'il y a pas les copains. Allez, viens boire un petit coup à la maison. Y a du blanc, y a du rouge, du saucisson. Et Gilou avec son petit accordéon. Vive les bouteilles et les copains et les chansons. Allez, viens boire un petit coup à la maison. Y a du blanc, y a du rouge, du saucisson. Et Gilou avec son petit accordéon. Vive les bouteilles et les copains et les chansons. Tout ça se serait bien terminé si nos bonnes femmes n'étaient pas rentrées. Elles nous ont mis le perno sous quai. Elles ont gueulé plus fort que nous et on s'est fait virer. Allez, viens boire un petit coup à la maison. Y a du blanc, y a du rouge, du saucisson. Et Gilou avec son petit accordéon. Vive les bouteilles et les copains et les chansons. Allez, viens boire un petit coup à la maison. Y a du blanc, y a du rouge, du saucisson. Et Gilou avec son petit accordéon. Vive les bouteilles et les copains et les chansons. Allez, viens boire un petit coup à la maison.
sentiu a necessidade de solucionar a poluição provocada pelos óleos e outros produtos utilizados. Deitou mãos à obra e, num curto espaço de tempo, o seu invento já era aplicado em mais de 80 locais. Recebemos António Pimenta. António, o seu invento contribui para a proteção do ambiente. Exatamente. Em que medida? Na área dos efluentes contaminados com óleos e hidrocarbonetos. Mais concretamente, é um processo, é uma unidade despoluidora, cuja sua aplicação é nas estações de serviço, garagens, oficinas, instalações industriais, ou seja... Vamos começar pelo início para nós percebermos melhor a ligação toda. Como é que tudo começou? Ou seja, como é que sentiu necessidade de criar este, não sei se lhe chama produto, não? Olha, Como é que se chama uma invenção destas? eu chamo-lhe uma idiotice. Idiotice, mas eu não vou chamar isso, naturalmente. Isto é o seguinte, nós muitas vezes, portanto, a questão do invento, eu tenho, não concordo muito com o termo inventor, porque eu respeito muito essas pessoas, e então eu penso que a maior parte de sistemas aparecem porque estão interligados ou com a atividade das pessoas, ou com os conhecimentos gerais que as pessoas têm sobre a questão, evidentemente, interligado também com a apetência que a pessoa tem ou não para desenvolver e ter a persistência capaz de desenvolver e levar até ao fim um projeto. Mas, portanto, era o seu caso. Trabalhavam onde? Eu trabalhei durante muitos anos na cirurgia nacional. Não, em termos de criatividade e em termos de resultado do invento, enquanto invento próprio. Este ainda está em embrião. Todos os dias, cada caso é seu caso. Há sempre adaptações. Obrigada.
Um dia sentiu a necessidade de solucionar a poluição provocada pelos óleos e outros produtos utilizados. Deitou mãos à obra e, num curto espaço de tempo, o seu invento já era aplicado em mais de 80 locais. Recebemos António Pimenta. António, o seu invento contribui para a proteção do ambiente. Exatamente. Em que medida? Na área dos efluentes contaminados com óleos e hidrocarbonetos. Mais concretamente, é um processo, é uma unidade despoluidora, cuja sua aplicação é nas estações de serviço, garagens, oficinas, instalações industriais, ou seja... Vamos começar pelo início para nós percebermos melhor a ligação toda. Como é que tudo começou? Ou seja, como é que sentiu necessidade de criar este, não sei se lhe chama produto, não? Olha, Como é que se chama uma invenção destas? eu chamo-lhe uma idiotice. Idiotice, mas eu não vou chamar isso, naturalmente. Isto é o seguinte, nós muitas vezes, portanto, a questão do invento, eu tenho, não concordo muito com o termo inventor, porque eu respeito muito essas pessoas, e então eu penso que a maior parte de sistemas aparecem porque estão interligados ou com a atividade das pessoas, ou com os conhecimentos gerais que as pessoas têm sobre a questão, evidentemente, interligado também com a apetência que a pessoa tem ou não para desenvolver e ter a persistência capaz de desenvolver e levar até ao fim um projeto. Mas, portanto, era o seu caso. Trabalhavam onde? Eu trabalhei durante muitos anos na Cirurgia Nacional. Um dia apareceu-me um problema relacionado com a classificação, recolha, não sei quantos, dos óleos existentes, que é uma indústria, como deve calcular, onde existe muito óleo, sistemas hidráulicos, etc. E depois de fazer umas contas, cheguei à conclusão que só uma pequena percentagem é que efetivamente era recolhida. E aí se pôs a questão, mas como é que é possível ser tão pouco óleo recolhido e como é que será possível recolher mais? A partir daí começa a nascer um pequeno protótipo, o desenvolvimento do mesmo, um protótipo já à escala real funcional e hoje uma unidade despoluidora comercializada. Quantas horas é que dedicou de estudo, pesquisa, de trabalho, até chegar à invenção que tem hoje? Olha, dentro da cirurgia, o sistema acompanhou-me de gabinete para gabinete durante cerca de 7 anos. E nunca desistiu? E nunca desisti. Aliás, fui o último a convencer-me, sabe? Que quem, penso eu, quem tem a imaginação de qualquer coisa é aquilo que mais duvida, em princípio, deve duvidar, tem medo de ir no ridículo, enfim. Eu penso assim e, consequentemente, é preciso que a pessoa se convença mesmo da sua eficiência para a pôr em prática. Claro. Estão em causa valores da legislação, concretamente do Decreto-Lei 74/90, cujos parâmetros admissíveis máximos da água despoluída são tão baixos que quem agarrar um copo com 15 mg de óleo ou 10 mg de hidrocarbonetos no mesmo dissolvidos, não os vê, enfim, bebe e depois diz, este mesmo óleo e tal. Portanto, é muito arriscado dizer que o sistema despoluidor que não seja eficiente. Face a esse problema, lançou-se então no estudo de uma possível solução e encontrou uma forma de solucionar. Encontrei a solução. Que é, assim de uma forma clara? É uma unidade despoluidora a qual foi chamada Unidade Despoluidora de Solo e Água. Ela, efetivamente, a função principal é despoluir a água através de um processo automático e contínuo, cujos óleos e os hidrocarbonetos serão separados para um reservatório próprio e a água sai para o efluente descontaminado. Funciona bem? Claro. Já está em quantos locais? 81 lugares. 81. E agora ainda tem mais, já adjudicadas. Tem hipótese de expandir ainda muito mais? Sim, tem. Por exemplo, ainda ontem foi adjudicada uma para
a Expo 98, lá para fora, não sei quando. Fora a Expo 98, Mas, e António, outra para a Madeira. diga-me uma coisa, eu penso que, enfim, comercializar um sistema como esse teve apoios. Eu tive a sorte de encontrar um balcão, e deixe-me lhe diga, o balcão do fogueteiro do Banco Borges e Irmão, cujo gerente e o seu diretor fizeram o favor de vir ao meu escritório para eu lhe apresentar aliás, o protótipo. Eles compreenderam-no e, arriscando, emprestaram-me dinheiro, o qual eu, obviamente, o paguei e estou a pagar bem caro. Pois, foi o apoio que eu tive. Claro, imagino. Mas portanto, zero igual a zero, né? Portanto, aí não é bem um apoio. Digamos que a banca financiou, mas está o senhor a pagar tudo, não é? A minha questão é, não houve da parte das entidades públicas nenhum interesse, já que era um evento que tinha grandes benefícios para o ambiente, naturalmente. Não houve nenhum financiamento? Não, os financiamentos em Portugal, pelo menos tanto quanto eu sei, são, eu diria, teóricos. É provável que alguém me esteja a ouvir e que diga já que eu disse uma grande asneira. E eu digo teóricos por uma razão simples. É que quando eu, por exemplo, apresentar um projeto cujo investimento seja, por exemplo, de 100 mil contos, se me emprestarem 70%, eu tenho que ter 30%. Tenho que ter 30 mil contos para poder avançar com o projeto. Ora, eu não tenho, quer me der a mim, ter 10 mil contos para eu continuar com a empresa. De uma maneira saudável. Quanto mais os 30 mil. Se eu recorrer à banca para apoiar esses 30 mil, eles têm que sentir que as entidades oficiais estão efetivamente a apoiar o projeto, mas esses 30 mil vão custar muito dinheiro, ou seja, vou andar uma eternidade para pagar os juros correspondentes ao empréstimo. Porque é o seguinte, eu não considero isto apoios. Apoios é se efetivamente, como é reconhecido pela Direção-Geral de Energia, Direção-Geral do Ambiente, Universidade Nova de Lisboa e outras entidades estatais, que o meu projeto é real, é válido e é necessário, e é absolutamente necessário, porque não podemos continuar a poluir, acabou, dizia eu, um apoio seria agarrar no projeto, agarrar em mim e dizer o que é que o senhor precisa para criar isto, ser português, não deixar sair de Portugal, como tantos outros países. Fazê-lo circular pelo país todo e, se possível... Criar, é evidente, e na sequência, como nós fomos agora a Expo 98 retrata os nossos caminhos marítimos pela ilha, porque é que amanhã não poderíamos ser nós os pioneiros da sementeira de unidades poluidoras que iriam preservar o ambiente, portanto é necessário proteger e urgentemente. Portanto, ao que deduzo daquilo que me deu nesta última explicação, também relativamente à política ambiental em Portugal, não terá provavelmente uma opinião muito positiva. Obviamente que não, porque a política ambiental, até há bem pouco tempo, em minha opinião, continuo a dizer, sou responsável por esta palavra, tem servido para se, enfim, fazerem os almoços, jantares, falarem-se sobre certas temáticas que efetivamente pouco submetinham. E eu que, por minha conta, fiz colóquios, fiz já muitos sítios, enfim, por minha conta, falar a pessoas sobre ambiente, notei, e quando porventura também me desloco com o protótipo a outros locais, como a Flávia Criativa em Chaves, onde centenas de crianças foram ver, onde eu tive o prazer de explicar, porque isto dá-me prazer explicar às crianças este assunto. Eu, quer dizer, eu dizia, ou queria dizer para não me perder, que a política ambiental é deficiente por falta de informação, é deficiente por falta de fiscalização, é deficiente por causa de não haver ou não ter havido até à data aquela capacidade de que tanto se fala de, eu diria, impor para quem não tiver aceitar voluntariamente esta ação, regras para que o ambiente seja melhor. Ou seja, de quando for, porque isto é assim, uma oficina instala-se
Eu tenho a certeza que qualquer indivíduo que cria uma oficina se preocupa com a sua entrada, põe tapetes para que os clientes entrem e vejam uma coisa muito bonita, limpa os pés, não sei o quê. Esquece-se da parte de trás do edifício, que também é tão importante como a entrada, ou mais, na medida em que para lá está toda uma população, uma humanidade, pode estar a ser prejudicada pela sua atividade. O António há pouco dizia-me que este seu evento neste momento já está em mais de 80 locais e há a possibilidade... Dizia, instalações industriais, por exemplo, da minha siderurgia, garagens, indústrias. Eu tenho, por exemplo, um sistema instalado numa fábrica de subtração de óleos de origem, portanto, vegetal, em que o sistema já está mais que pago, quer dizer, só com a despoluição do efluente, aquilo que ele consegue, o óleo retirado. Tenho, por exemplo, agora uma unidade para ser instalada numa instalação, um concessionário de automóveis que gasta cerca de 2.000 contos em água potável para lavar as viaturas, o que é um crime e tem que se controlar isto. Consequentemente, o sistema vai ser instalado para reciclar a água. E aí... Explique-me exatamente isso, António. Em termos de vantagens, para além de todas aquelas que já mencionou e que são óbvias para o ambiente, quais são as vantagens, assim, em 2 ou 3 pontos principais deste seu evento? Em termos ambientais, por exemplo. São, ao recolher o óleo, por exemplo, os hidrocarbonetos são gasóleo, petróleo, gasolina, fogo, essas coisas, ao recolhê-los, que antes disso eram elementos altamente nocivos, passaram a ser uma fonte de energia, porque quando queimados desenvolvem calor e, consequentemente, produzem... Portanto, podem ser reaproveitados enquanto fonte de energia. Reciclagem, evidentemente. O outro aspecto importante é a reciclagem da água despoluída, que pode ser aplicada na jardinagem ou na lavagem das viaturas, por exemplo, pesadas ou ligeiras, da coisa no género. Que era a questão que falava de gastarem tanto dinheiro em água quando evidente, afinal... aliás, nós temos que ter muito cuidado com a exploração do solo, relativa à depositação da água do solo, e não ter aquela noção, e é normal eu ouvir, porque eu conheço, nós não precisamos de recuperar água porque nós temos um furo. E o furo, julgam eles que só o tubo é que é deles, porque a água é de todos nós, não é? Claro. Mas penso que qualquer dia mudarão de opinião quando lhes puserem computadores nesses furos. António, falou-me também há pouco, enfim, que já fez várias diligências para levar até junto das pessoas estas ideias, mostrar também o seu evento, etc. Já teve oportunidade, em termos internacionais, de apresentar este seu evento? Sim, este projeto já teve em Bruxelas, foi atribuído uma medalha de ouro. Temos aqui muitos premiados, é fantástico. Portanto, lá reconheceram, no meio de tantos projetos, reconheceram que este tinha alguma validade. Também tinha alguma validade. Mas também sucede que cá em Portugal, e agora isto é só para estabelecer um paralelo de como é que as coisas são vistas nos sítios e são vistas cá. Aqui há uns 2 anos pediram que eu fosse também expor uma coisa de inventores, que chamam, enfim, expor lá o protótipo. E depois esteve lá aqui 8 dias, enfim, e no final foi distribuído uma medalha lá da Câmara, a Câmara em questão, em que estava a distribuir medalhas e há para instantes houve um sujeito que disse: olha, desculpe, mas eu ainda não tenho medalha. Oh, mas espera aí, leva já 2. Leve 2. É um espírito um bocadinho... Completamente, não é? Só por aqui se vê o respeito, ou seja, o desrespeito que existe pela criatividade, a falta de noção de perceberem que é através da criatividade que se poderá criar muitos postos de trabalho. Eu tenho... Isto é tão vasto e tem tantos vetores para falar que eu baralho-me no meio desses todos. Eu acho piada dizer-se às pessoas, não sei o quê, inventem, estudem, como se isto fosse assim. Quer dizer, claro, isto não é assim, isto não é quando a gente quer, é talvez quando supõe também uma mudança de mentalidade, naturalmente. Total e de respeito para quem perca ou ganhe.
no fundo, ganha tempo pensando sobre estes problemas que são muito importantes. Claro. Questões? Boa tarde. Eu gostaria de saber, com uma invenção tão importante para o ambiente, eu gostaria de saber se já tem mais alguma invenção na carteira. Obrigada. Olha, eu não... Ideias, para quem tem esta tendência, é quase diária, são diárias. Mas eu já estou curado com esta que tenho. Já passei as passas do Algarve o suficiente para me recusar, a menos que seja qualquer coisa assim demasiado evidente, que surja, mas eu não acredito que De surja resto, nada disso. De resto, resolveu o problema de início. esta é boa. Se eu conseguir levar a bom termo, já consegui, penso, Já fica que ninguém me retira, portanto, o privilégio de ter contribuído para a despoluição do ambiente, ou seja, para a despoluição desta área do ambiente, que se interliga com tantas outras, mas não vamos aqui entrar por aí. E portanto, eu está acho que já é muito satisfeito? bom. Não estou satisfeito porque as pessoas são insaciáveis, normalmente. Não, em termos de criatividade e em termos de resultado do invento enquanto invento próprio. Este ainda está em embrião. Todos os dias, cada caso é seu caso. Há sempre adaptações. Obrigada.